Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 6. Capítulo 8, A Bandeira Pirata. Quando Luiz embarcou no enorme dirigível, Serge estava lá para recebê-la. Ele a encarou, observando-a. Essas são roupas bem elegantes para alguém prestes a ir para a morte. Um vestido branco havia sido preparado para a ocasião, já que ela seria uma oferenda para sua divina árvore sagrada. De certa forma, parecia um vestido de casamento. "E por que você está aqui?" perguntou Luiz, chocada. Não era ver Serge que a incomodava tanto, mas sim sua presença no navio. Se as coisas dessem errado, ele poderia perder a vida. Ele era o herdeiro de Raoult. Era estranho ele sequer ser permitido em uma missão potencialmente perigosa como essa. Serge carregava uma lança e estava vestido como se estivesse pronto para entrar em batalha. "Estou apenas aqui para ficar de olho. Para garantir que você não fuja." "Você é realmente desprezível," ela cuspiu. "Você realmente acha que eu viria tão longe apenas para escapar? Tão ansiosa para ver seu irmãozinho, A zombaria de Serge estava tirando Luiz do sério. Ela levantou a mão para dar um tapa nele, mas Fernandes segurou seu pulso. "Já chega, vocês dois. Serge, você está passando dos limites." Luiz soltou a mão antes de marchar para longe, ignorando completamente Serge. Alguns guarda-costas a seguiram. Fernandes suspirou aliviado. "Vou ficar de olho lá atrás. Se algo acontecer, eu vou entrar de cabeça para ajudar." Enquanto ele se afastava, Serge chamou por ele: "É melhor se preparar para uma luta, Fernande. O reino com certeza vai aparecer." Fernande pausou e olhou por cima do ombro. "Então você acha que ele também vai aparecer, Rum?" "Acho. Sem dúvida alguma." Depois de dizer sua parte, Serge saiu, resmungando consigo mesmo: "Agora mostre-se. Eu sei exatamente qual é a sua fraqueza." À medida que o grande dirigível decolava, era seguido por uma série de navios de guerra atuando como escoltas. Fernande, liderando a frota, ficava na retaguarda. Eles estavam indo para o topo da árvore sagrada. Os representantes das 6 grandes casas, incluindo Serge, ficaram em um quarto próximo ao de Luiz. Serge estava sentado em uma cadeira, examinando as armas que Ideal havia fornecido a ele. Rios espiou, curioso. "Essas são armas incomuns que você tem aí. Você as encontrou em uma aventura?" Todos sabiam do gosto de Serge por aventuras. Naturalmente, eles presumiam que essas armas eram itens perdidos que ele havia encontrado pelo caminho. Narcisse se aproximou. Após receber permissão de Serge, ele pegou uma lança nas mãos para examinar. Incrível, e tão leve. Como algo tão grande pode pesar tão pouco? É leve, mas também é resistente. A lança estava equipada com uma lâmina que permitia ao usuário cortar e esfaquear. Ideal também havia fornecido a Serge uma arma de formato incomum. "Eu tenho o suficiente para vocês também," disse Serge. "Sintam-se à vontade para usá-las." Rios pegou uma arma para si, mas seu medo de Leon e sua equipe ainda não havia desaparecido completamente. "Você realmente acha que podemos derrubá-lo com essas armas?" "Droga! Qualquer pessoa sensata manteria distância. Por que ele não faz isso?" Narcisse se recusou a manter qualquer uma das armas consigo. "Eu entrei em um calabouço com aqueles garotos, e conheço a profundidade de sua insanidade. Era aterrorizante não saber o que eles poderiam fazer a seguir. Eles realmente são bárbaros." Enquanto as memórias de seu tempo de aventura com Leon e os outros estudantes de Oxford inundavam sua mente, Narcisse estremeceu. Ele relutava em enfrentá-los. Eles são altamente habilidosos. Tanto como aventureiros quanto como guerreiros. Rios tremia mesmo enquanto bufava. "Sim, mas diante da proteção divina da árvore sagrada, eles são impotentes. O único que precisamos temer é o Conde Bartifort."
Tenho certeza de que você concorda com isso, Loki. Você conhece melhor do que qualquer um aqui o perigo que ele representa. Enquanto Rios zombava de seu antigo amigo, ele guardava sua arma. Loki já tinha uma arma que trouxera de casa e não se incomodou em pegar nenhuma das armas fornecidas por Serge. Sim, acho que sim. Não se esqueçam, o Conde Bartifort carrega o brasão do Guardião, alertou Himmel. Seria imprudente subestimá-lo ou qualquer um de seus companheiros, aliás. Precisamos estar preparados contra qualquer oponente. Você tem razão, concordou Narcisse, acenando. No entanto, duvido que ele ou seus colegas se deem ao trabalho de vir. Não há nada a ser ganho ao salvar Luiz. Os rapazes o encararam. Serge, que estava inclinado em sua cadeira, farejou. Ele definitivamente virá. E quando ele vier, estarei lá para recebê-lo. Ele falava com tanta confiança sobre a interferência de Leon que a ansiedade de Rios continuava a aumentar. Eu preferiria que ele não viesse. Porque ele precisa se meter, afinal. Luiz não tem nenhum vínculo com ele. Você não precisa agir tão apavorado, sabe? Ele só é forte porque tem aquele navio e a armadura. Peguei-o desprevenido e ele não é mais uma ameaça do que qualquer pessoa comum. Além disso, sou mais resistente do que qualquer outra pessoa. Vocês sabem disso, não sabem, Loki? Loki havia perdido para Leon, mas Serge estava confiante de que não enfrentaria o mesmo destino. Seu treinamento diário contribuía para parte de sua autoconfiança, mas Serge também tinha muito orgulho desde o início. Ele odiava ser comparado ao falecido Leon tanto no passado que se esforçou para se destacar onde pudesse. Ninguém lhe deu reconhecimento adequado por seus sucessos, o que o levou a insistir teimosamente em aventuras apesar de todas as oposições. Ele praticava e praticava até cuspir sangue, e nunca interrompia uma exploração de calabouço, mesmo quando estava à beira da morte. Para ele, não importava que Oxford fosse o suposto berço dos aventureiros, ele não perderia para ninguém. Não há janela no quarto de Luíso. Se ele não conseguir encontrar uma maneira de localizá-la à distância, terá que entrar no navio e procurá-la pessoalmente, não é? Perfeito. Estou pronto para você, Bartifort. Ideal também havia preparado medidas defensivas para combater Luxon, criando interferência para que ele não pudesse escanear Luiz e localizá-la. Isso significava que a única maneira para Leon e seus companheiros tirarem ela do navio seria se infiltrando nele. Nestes espaços fechados, eles não poderiam usar as armaduras. Teriam que lutar com seus próprios punhos. Mesmo nome e mesmo rosto, o que significa que esse Leon e o morto são praticamente a mesma pessoa. Isso tornará ainda mais satisfatório matá-lo. Serge sorriu sinistramente, fazendo com que Rios o observasse com medo. Parece que você acha que conseguirá derrotá-lo se ele não estiver em uma armadura ou em uma nave, mas acho que você está subestimando, disse Himmel. O que você disse? Estou dizendo que Pierre e Loki cometeram o erro de menosprezá-lo. Você tem tanta certeza de que é a exceção. Não finja ser inteligente comigo, seu inútil fraco. Serge pulou da cadeira e deu um soco em Himmel, que caiu no chão. Narcisse colocou-se entre os dois. Serge, pare com isso. Olhar para o seu rosto me irrita, Serge disse a Himmel, ignorando Narcisse. Você é tão magro e patético. Você nunca conseguiria fazer Lela feliz. Você estaria fazendo um grande favor a ela terminando com ela. Himmel apertou os dentes e manteve os olhos fixos no chão. Serge abriu a boca para provocá-lo ainda mais, mas um sinal de alarme interrompeu-os. Ataque inimigo. Há um ataque inimigo. Um navio pirata está descendo do céu. Todos, dirijam-se às suas estações. Uma voz em pânico ecoou pelos alto-falantes, mas mal havia terminado de falar quando sua própria nave começou a tremer. Narcisse e Rios caíram, enquanto Serge se agachou para se manter de pé. Loki conseguiu se aproximar de uma janela. O que está acontecendo? Loki murmurou. Piratas do ar, sério? Por que piratas do ar estariam tão perto da árvore sagrada? Normalmente,
Navios militares estavam estacionados tão perto da árvore que os piratas do ar não conseguiam se aproximar. Era estranho vê-los ali. Oi, alzerianos. Eu vim brincar. A voz de Leon ecoou ao redor deles, começando leve e alegre antes de se tornar ameaçadora. Os lábios de Rios tremiam. Ele está aqui. Bart Forte está aqui. Ele não foi o único abalado pela aparição repentina de Leon. Os cavaleiros e soldados a bordo também pareciam aterrorizados. Aposto que você está se perguntando o que estamos fazendo aqui, continuou Leon. Aposto que você acha que tudo isso não tem absolutamente nada a ver conosco, certo? Bem, deixe-me dizer por que você está errado. Em primeiro lugar, Serge me deu um soco uma vez. Não pude me vingar por causa de toda a bobagem com a senhorita Louise sendo um sacrifício, mas isso continua me incomodando. Por isso, decidi vir coletar o que é meu por direito. Gotas frias de suor escorriam pelo rosto de Narcisse. Isso é insano. É por isso que você veio. Como se pudesse ouvir essas palavras, Leon continuou, tenho certeza de que você deve estar se perguntando, será que ele realmente veio aqui por algo tão insignificante? Sim, tenho certeza de que muitas pessoas vão me desprezar por isso. Mas veja, eu não conseguirei dormir à noite até dar uma surra nesse bastardo. Agora é hora de nos divertirmos. Com isso, a transmissão inimiga terminou. Tudo começou alguns dias atrás. Enquanto eu quebrava a cabeça pensando em como salvar a senhorita Louise, a pessoa encarregada das negociações com a República apareceu. Eu os encontrei no saguão da Marie, com a voz embargada pela emoção, gritei, "Mi mestre! Certamente faz um tempo, senhor Leon. Ouvi dizer que você tem trabalhado duro. PP, por que você está aqui? Ah, não importa. Entre. Por favor, insisto." Meu mestre estava vestido com um elegante terno, adequado a um cavalheiro de sua estatura. Eu o conduzi ansiosamente para uma sala, onde preparei cuidadosamente o chá. O mestre atualmente era o diretor da Academia do Reino de Olfort. Ele não era do tipo que visitaria a República de férias. Ele estava aqui apenas porque o reino o enviou como diplomata. "Mi mestre, então, por que você veio até a casa de Mari?" perguntei. Eu queria vê-lo antes de retornar. Eu não podia acreditar. Ele fez questão de me ver quando, por todos os direitos, eu deveria ser eu quem deveria prestar meus respeitos a ele. O mestre olhou para os outros rostos na sala e sorriu. "É um alívio ver que todos vocês estão de bom humor." "De bom humor e mais", eu disse com um encolher de ombros, olhando para a brigada de idiotas. Na verdade, eu apreciaria se eles fossem um pouco mais bem comportados. Eles me encararam com raiva, mas eu os ignorei. "Ouvi dizer que você conseguiu resolver as negociações com a República, mestre. Não esperava menos de alguém tão capaz como você." "Sim, foi um alívio ter conseguido resolver as coisas da maneira que Sua Majestade desejava." Ange suspirou. "É bastante estranho que tenham designado nosso diretor como negociador, no entanto. Tenho certeza de que os funcionários do palácio têm muitas outras obrigações. Em circunstâncias normais, eles teriam enviado outra pessoa", disse o mestre. Ele tinha prestado um grande serviço para o reino, o que me fez sentir ainda pior pelo que eu estava planejando fazer. "Mestre, sobre essas negociações, receio que minhas ações possam causar a você muitos problemas." "Oh. Existe algum problema do qual eu ainda não esteja ciente?" Ange abriu a boca para revelar tudo, mas eu me adiantei para explicar antes que ela pudesse. "Bem, você vê. Quando contei ao meu mestre sobre como eu queria salvar a senhorita Louise, sua expressão ficou sombria. Senhor Leon, você compreende totalmente as ramificações do que está tentando fazer. Eu sabia que salvar a senhorita Louise criaria problemas. Havia também o problema de que ela não queria a minha ajuda e provavelmente me ressentiria por isso. Por outro lado, se o senhor Albergue a perdesse, não havia como prever até que ponto ele cairia.
Mantê-la viva efetivamente o impediria de se tornar o chefe final. Mas, o mais importante, era o simples fato de que eu queria fazer isso. Eu compreendo, eu disse. Embora eu esteja ciente de que isso causará problemas para você e muitos outros. O mestre assentiu. Eu já sei que nada do que eu disser irá dissuadi-lo. Quando você diz que vai fazer algo, você cumpre sua palavra. Diretor, com licença, se me permite. Interrompeu Julius. Desculpe. O que diabos você pensa que está fazendo, interrompendo minha conversa com o mestre? Se Bartifort fizer isso, todos os termos que foram negociados serão em vão. No pior dos casos, isso poderia iniciar uma guerra. O mestre se sentou mais ereto. Eu não me importaria. Isso é algo que o Senhor Leon decidiu por si mesmo. Eu não posso impedi-lo. Eu não tenho poder para isso. Mestre. Esmagava-me pensar em como eu estaria inconvenienciando-o. Se fosse apenas o Rollin, eu não me importaria. Eu até recebia a chance de infernizá-lo. Você diz que vai salvar uma mulher de se tornar um sacrifício humano. Isso parece o sonho de um cavaleiro, disse meu mestre. Angie cruzou os braços e franziu a testa. Admito que parece algo saído de um conto de fadas, mas a realidade é sempre mais cruel do que qualquer história. A questão maior é o que vem depois. Mesmo sabendo das repercussões, você ainda não vai impedir o Leon, diretor? Fui enviado para limpar a bagunça que ele criou desde o início. Além disso, é dever de um mestre ajudar seu aprendiz em seu momento de necessidade. Caramba, isso foi legal. Meu mestre é incrível. Enquanto eu babava por ele, o mestre se voltou para mim. Você poderia pelo menos tentar minimizar os danos. Vou fazer o meu melhor. Esplêndido. Bem, assim que você terminar, farei o que puder para renegociar. Muito obrigado. Com isso, eu pude deixar para trás todas as minhas preocupações. Noelle, que estava ouvindo o tempo todo, levantou a mão no ar. Ela esperou até que a atenção de todos se voltasse para ela antes de dizer, eu também quero ir. Noelle. Não, você não pode. Eu quero dar uma bronca na Luz. Todos ficaram chocados ao ouvir isso. Todos, exceto o mestre, que estava acariciando o queixo. Parece que há alguma animosidade entre vocês. Vai além de animosidade, disse Noelle. Ela causou todos os tipos de problemas para mim. Mas mesmo assim, eu lhe devo. É por isso que preciso estar lá quando a salvamos, para poder dizer o que é o que. Se Noelle quisesse ajudar no resgate, ela poderia ter dito isso diretamente. Ah, vamos lá, Noelle. Você não precisa esconder o que realmente sente, provoquei. Luxon me olhou chocado. Você é a última pessoa com qualquer direito de dizer algo assim. O que você quer dizer? Quando olhei ao redor da sala, notei que todos estavam me olhando da mesma forma. Era como se todos estivessem dizendo você é o pior quando se trata de esconder seus sentimentos. Sério? Pensei. Tenho certeza de que sou a pessoa mais sincera do mundo. Essa conversa foi o que nos permitiu enfrentar a República sem preocupações. Para a ocasião, o Einhorn voava com uma bandeira pirata. Significando que, agora, somos apenas um bando de piratas sem afiliação. O Einhorn investiu contra o enorme navio inimigo. Eu estava preso em Arrogas, dando ordens. Mantenham-se preparados. Vários outros armors pairavam no ar ao redor do Einhorn. Luxon os montou rapidamente. A brigada de idiotas estava pilotando-os, e cada um tinha suas próprias características únicas. Julius voava com um traje branco. Nunca pensei que me tornaria um pirata do ar e salvaria uma princesa. O armor verde de Gil que empunhava um enorme rifle em suas mãos. Bem, eu acho que ser um pirata do ar se encaixa perfeitamente no Conde Bartifort. Ele realmente é um pequeno idiota arrogante. Brad estava pilotando um armor roxo com a cabeça em forma de cone. Tem certeza de que esse armor foi construído às pressas. É muito mais poderoso do que os que já pilotei antes. Nenhum armor comum poderia vencer essa coisa.
Se Arrogance for parecido com isso, deve ser praticamente invencível. Dentro do cockpit comigo, Luxon balançou o olho de um lado para o outro, exasperado. Arrogance é um armor que eu construí especificamente pensando no mestre, explicou. Seu desempenho está em um nível totalmente diferente desses, que eu construí rapidamente. Dito isso, embora não sejam minhas criações mais meticulosas, espero que você seja cauteloso com eles. Se você os destruir, vai se arrepender. Todos os armors que ele fez para essa empreitada eram maiores do que um traje comum, embora ainda fossem menores do que Arrogance. Greg, que estava pilotando o armor vermelho, se preparou para a batalha enquanto nos aproximávamos do imenso navio inimigo. Está quase na hora. Chris estava em um armor azul empunhando uma Claymore, e quando os trajes inimigos vieram voando em sua direção, ele imediatamente os cortou. Vamos acabar com eles rapidamente. Enquanto os dois últimos soavam perfeitamente normais nas comunicações, eles estavam praticamente nus em seus respectivos cockpits. Um estava de bermuda sem camisa, e o outro ainda estava com aquele tecido na cintura. Eu gostaria que eles considerassem meus sentimentos. Tenho que olhar para seus torsos nus na transmissão de vídeo. Mestre, não consigo confirmar a localização precisa da luz. O ideal está bloqueando minha varredura. Sem problemas. Nós vamos invadir e resgatá-la nós mesmos. Ainda conto com você para fazer a sua parte. Entendido. Vou voar até lá. Ok, rapazes, é hora de lutar. O Enor se chocou contra o navio inimigo, com cuidado para não aplicar muita pressão e afundá-lo. Um rangido metálico ecoou quando colidiram. Faíscas voaram do ponto de impacto e o navio inimigo finalmente parou. Vocês não vão mais avançar. Gritei ao saltar para fora do cockpit de Arrogance, com uma metralhadora nas mãos. Assim que pisei no convés do outro navio, procurei uma entrada. É por ali. Originalmente, era um navio de luxo com um convés espaçoso. Embora tenha sido adaptado para a batalha, aquelas alterações de última hora fizeram pouco para cobrir seus pontos fracos. Enquanto me dirigia para a porta de entrada, 2 soldados armados saíram correndo. Ele está aqui. Matem ele. Eles começaram a atirar em mim, então retribuí o fogo. Minhas balas de borracha eram não letais, mas doíam pra caramba. Quando acertaram, os homens se contorceram de agonia. Eu os ignorei e segui em frente. Mestre, fiz como você pediu. Então vá, disse. Luxon voou para longe enquanto eu encontrava a porta que procurava e entrava agachado. Fernand observava de longe enquanto o Enor avançava contra o enorme navio que levava Luiz. Ele estava parado na ponte de batalha do encouraçado, olhando fixamente para a cena, perplexo. Vocês devem estar brincando. Por que ele está aqui? Por que ele está se envolvendo? A sensibilidade nobre de Fernand o deixou completamente confuso. Seus subordinados o chamaram por mais ordens, mas era claro por sua expressão que ele estava em choque e incapaz de emitir qualquer comando adequado. Leon havia aterrorizado a República e seu povo inúmeras vezes agora, e saber que era ele com quem estavam enfrentando aterrorizou Fernand. Senhor Fernand. O que devemos fazer? Que pergunta ridícula, gaguejou. Vamos proteger o sacrifício, é claro. Ele ordenou que seus homens partissem para o ataque para defender Luiz. Mas seus homens estavam igualmente dominados pelo medo e incapazes de se mover. Mas o nosso inimigo é o Cavaleiro Escroto. Não temos chance contra ele. Além disso, ele carrega o brasão do Guardião. Não era preciso ser um gênio para ver que a moral estava no ponto mais baixo, e Fernand podia fazer pouco para animar seus homens. A voz de Leon ressoou de repente pelos alto-falantes. Meus olhos estão me enganando. Vocês realmente não vão reagir. Vocês podem ver a bandeira pirata que estou hasteando, não é? Ainda vão me ignorar. Não me digam que estão com medo demais. Fernand berrou, corte o áudio. Ele invadiu nossos sistemas. Não podemos detê-lo. Então ele planeja nos provocar, não é?
O rosto bonito de Fernande se contorceu, o que só fez Leon rir. O que houve? Eu pensei que vocês pelo menos me dariam um pouco de trabalho, mas isso é fichinha. Não que eu esperasse muito de vocês, babacas. Afinal, vocês são um país disposto a sacrificar uma garota jovem para salvar as próprias peles. Tiros ecoaram periodicamente ao fundo. Leon já havia invadido o navio e estava lutando com aqueles que estavam dentro. Tolos, sibilou Fernande. Você entende o que está fazendo? Se você interferir, não vai se safar. Meu senhor, acho que ele não pode te ouvir. Maldição. Leon havia manipulado a transmissão para poder falar com eles, mas eles não podiam responder. Mesmo se Fernande quisesse ordenar que os outros navios se movessem, seria difícil fazê-lo sem comunicação. De repente, o tom de voz de Leon mudou, ficando sério. Há uma coisa que eu gostaria de dizer a vocês. Se vocês têm algum problema com o que estou fazendo, venham me enfrentar. Se realmente isso te incomoda tanto, acabe com o meu sofrimento. Ou seja, se você acha que é capaz. Fernande bateu com os punhos na mesa à sua frente. Você realmente acha que estamos sacrificando ela porque queremos? Se você não nos tivesse empurrado para o limite desde o começo, nada disso teria acontecido. Os lords teriam mostrado mais prudência em seu debate em circunstâncias normais, mas com a ameaça de um poder estrangeiro na forma de Leon pairando sobre eles, eles estavam sobrecarregados pela preocupação de que a árvore sagrada os abandonasse e deixasse a república desmoronar. Esta foi a razão pela qual eles facilmente jogaram suas mãos para cima e cederam ao sacrifício humano. O catalisador tinha sido Leon. Enquanto Leon e seus companheiros lutavam acima, Ideal relatou a situação a Lélia no chão. Ela estava no meio do almoço quando recebeu as notícias, e a colher que segurava caiu de seus dedos. Eles realmente avançaram para salvar a Luísa. De fato. Sua irmã mais velha parece estar com eles, disse Ideal. Eles até levaram a Noelle. Meu Deus! O que esses caras estão pensando? Não é bom. Eu não dou a mínima para a Luísa, mas se algo acontecer com a minha irmã... Espere um segundo. Acho que ela também não importa. Não há necessidade de me preocupar com a árvore sagrada neste momento. Lélia olhou para Ideal. Com ele em meu poder, minha segurança está garantida. Se eu quiser, posso até usá-lo para reconstruir a república inteiramente. Não. Eu poderia criar um país completamente novo. Deixando de lado Luxon, Lélia tinha bastante confiança de que ninguém mais possuía o poder necessário para derrotar Ideal. Ela poderia estabelecer uma aliança com Leon e os outros, concordando em não interferir nos planos um do outro. Quanto mais pensava na ideia, mais calma ela ficava. Ela pegou a colher novamente e continuou a comer. Oh! Você esfriou rapidamente, observou Ideal. Isso porque percebi que não há motivo para me preocupar com a árvore sagrada. O que você quer dizer com isso? Enquanto eu tiver você, não preciso da árvore. Quer dizer, certo. Lélia esperava que Ideal concordasse com ela e a conversa terminasse ali, mas a reação dele a pegou de surpresa. Eu tenho que discordar. A árvore sagrada deve ser defendida a todo custo. Ela será absolutamente essencial para o futuro da República. O quê? Mas, além disso, essa nação só existe por causa da árvore. Tire isso, e tudo provavelmente desmoronará. Nervosa, Lélia gaguejou. É enquanto eu tiver você. Não negarei meu próprio valor, mas perder a árvore sagrada seria um golpe enorme. Eu apreciaria se você não a tratasse com tanta leviandade. Ideal estava sendo mais duro do que o normal, o que tornava impossível para Lélia argumentar. Está bem, entendi. Obrigado. Agradeço sua compreensão. Lélia continuou comendo enquanto contemplava o futuro. Acho que isso significa que minha irmã continuará sendo o centro do universo daqui para frente. Não é muito surpreendente, ela é a protagonista deste mundo. Estou mais preocupada se o Sergi ficará bem.
ele tende a exagerar nas coisas. Ideal, se as coisas ficarem perigosas para o Serge, você vai intervir para salvá-lo. Claro, ele disse. Mas você tem certeza de que ele é o único que você quer salvar? O que você quer dizer com isso? Oh, eu simplesmente me perguntava por que você não mencionou o Lord Himmel. Lelia percebeu naquele momento o quanto valorizava mais o Serge do que o Himmel. No entanto, após uma breve pausa, ela disse, certifique-se de salvá-lo também. Conforme você desejar. Lelia olhou para o teto. Quando todos voltarem, eu realmente terei que considerar meu futuro. Acho que começarei anulando meu noivado. 3 pessoas foram deixadas na propriedade de Marie durante a missão, o diretor, Cordelia e Ilmeria. O primeiro estava desfrutando de um chá quando Cordelia perguntou do nada, diretor, você tem certeza disso? Certeza sobre o quê? Ele perguntou. Você deve ter percebido agora. Se o Lord Lyon causar outro tumulto na República, isso terá enormes repercussões. Eles podem até mesmo executá-lo, no pior dos casos. Além disso, iniciar uma briga com um país estrangeiro e prejudicar as relações internacionais apenas faria com que a posição de Lyon em seu país natal sofresse. O diretor olhou pela janela. Esse garoto é um pouco misterioso. Desculpe. Cordelia franziu a testa. Para ser clara, estou tentando dizer que você está preocupada com ele, não é? O senhor Lyon certamente é amado. E isso não é de todo. Ele até arrastou a Lady Angélica para o campo de batalha. Seja como for, eu acho irritante. Obviamente, eu preferiria que ele fosse mais discreto, especialmente porque a Lady Angélica o escolheu como seu parceiro. Sim, tenho certeza de que isso seria o melhor. Ao mesmo tempo, também pode ser um erro. Novamente, Cordelia estava perplexa. O que você quer dizer? O diretor estava tentando dizer que salvar Luiz era a coisa moral a se fazer, mas uma escolha ruim para um aristocrata. Lyon não tinha o direito de se intrometer nos interesses domésticos de outro país. Normalmente, alguém como ele só poderia assistir impotente enquanto os eventos se desenrolavam. Suas ações são o ápice da cavalaria. Não confunda isso como um elogio. Quero dizer apenas que, às vezes, o senhor Lyon não vê as coisas da mesma forma que nós. Você pode explicar? O senhor Lyon enxerga o mundo por uma perspectiva muito diferente. Não posso dizer que é a perspectiva correta, mas ele conseguiu resolver uma série de questões internacionais que se acumularam ao longo do tempo. Cordelia assentiu. Você deve estar se referindo à antiga Principado de Fanos. Até mesmo eu acho que suas ações naquela época foram heroicas, mas ele é muito desleixado e indisciplinado no dia a dia. Não é só isso que ele fez. Ele salvou o reino várias vezes. Ajudá-lo nessa questão é a minha forma de retribuir a ele. Ou talvez seja mais preciso dizer que é minha forma de retribuir o favor. Cordelia ficou com o estômago apertado de ansiedade. Eu gostaria que você levasse esse assunto mais a sério.